Olá, professor. Meu nome é Sidney. Hoje eu vou apresentar o programa do Kickshort. Conforme solicitado, o programa foi feito no pseudocódigo. Aqui eu vou mostrar ele em mais detalhes daí. Aqui vai ser o início do programa, onde eu chamo uma função que eu nomeei como Kickshort_Lotuno, que é o método mais fácil de implementação de estratégia de ordenação do Kickshort. E onde aqui eu passo um array 12, 32, 11, 19, 3, 1 e 7. E aqui também eu passo outros dois parâmetros, sendo 0 e 6, que é o tamanho, o início do vetor e o final do vetor. A função aqui, ela recebe tem essa assinatura, que ela recebe um vetor de tamanho de 7, do tipo de inteiro, onde que ela também recebe outro parâmetro, esquerda como inteiro e direita como inteiro. O index pivô aqui também foi declarado como inteiro. E aqui é uma condição onde que eu sempre verifico se o valor aqui da esquerda é sempre menor que a da direita. Assim, se caso isso for verdadeiro, eu chamo a partição, que é onde que a gente vai começar a ordenar o nosso vetor, passando o vetor e a esquerda e a direita, que é os parâmetros que foram passados. Assim, logo, eu também faço o pivô inteiro, index inteiro e j inteiro. Eu declaro essas variáveis e assim eu passo o pivô como sendo o vetor que é o 0 aqui, inicialmente, e o index à esquerda 0 também. Aqui seria o 12, como o, pivô, o número 12 do vetor, e aqui seria o index que foi passado. Aqui começa o início do loop, aqui tem um for, que declaro o j_index como esquerda mais 1, que é o 1 aqui, e vai ter um loop de até chegar na direita, que é o c. Aqui eu sempre faço uma verificação se o vetor j_index menor ou igual ao pivô. Isso aqui vai dar inicialmente falso, então ele não vai passar por essa parte aqui dentro do vetor, e assim subsequente ele vai acrescentar mais um no j_index, sendo o valor 2 agora, e ele vai verificar se naquele índice do vetor esse pivô é menor ou igual, que no caso aqui como lado mostrado, ele é o 11 agora no momento, o j_index, e assim é verdadeiro, ela é menor que 12. E o que acontece é que o index passa a valer mais 1, já que ela é 0, e é feita uma troca de posição. Essa troca de posição é feita, o index é acrescentado, e assim esse 11 passa a ser o 32 aqui. Logo em sequência é feito o mesmo processo, onde que é acrescentado mais 1, que o j_index fica aqui com 3, é verificado se aquele número é falso ou verdadeiro, sendo menor ou igual ao pivô, é falso, 19 é maior que 12, assim dando prosseguimento ao código. Assim é acrescentado o número 4, o j_index é 3, 3 é menor que 12, então ele acrescenta mais um no index e é chamado troca-posição. Troca-posição é nada mais que ele passar o parâmetro dos vetores que está no momento, e tem o index, que é o inteiro aqui também passado, e o j_index. Ele declara uma variável temporária, que é o inteiro, que é o tipo inteiro. O valor temporário recebe o vetor do index, que é no caso 3. Assim eu passo o que estava no j_index, que é o 3, para o index, que é o 32, assim alterando também o j_index pelo valor temporário, que era o 3, que era o 32, desculpa. Sendo assim, é feita essa troca, onde que o 32 troca com lugar com o 3. E voltando para o loop. Opa. Dando prosseguimento no próximo número, o j_index vira 5, o 1 é menor que
o 12, que é o pivô. Assim eu chamo a função troca posição e acontece que o 1 troca de posição com 19. Eu também acrescento mais um, que é o sexto, o último, e eu verifico que se 7 é maior que o pivô, ele é afirmativo, eu chamo a função troca, acrescento o index mais 1, assim ele 7 troca com lugar com 32 e fica 12, 11, 3, 1, 7, 19, 32. Aí por último, após ser feito que o JN chega à direita, ele sai do loop e vai para outro troca posição, que acontece aqui. O último index, o valor do index aqui, ele troca de posição com o de pivô, assim ficando o pivô e o index. E aqui termina a fim da partição, e onde que ele retorna o index, que é o 4 aqui no momento. E assim retornando na variável quickshort, onde que ele repassa o valor 4 aqui pelo esse index do pivô. Assim ele, tendo uma recursão aqui do quickshort, chama novamente passando os vetores, o valor da esquerda que é 0 e o index pivô menos 1, que é 4 menos 1, que é 3. Assim dá o fim da partição. O que acontece é que, como um método recursivo, então ele rechama ele de novo, passando os vetores, esquerda, direita e o index menos 1, que é o 3, o index pivô menos 1, que é 3. Aí ele vai verificar se o valor da esquerda, que é 0 ainda, e a direita, que é 3, é menor, né, no caso, e assim ele vai entrar nessa condição, verificando e repassando e entrando chamando essa função de partição, onde vai estar continuar todo o processo da partição do lado esquerdo, que é do valor de 0 até o 4, que é conforme mostra nesse slide aqui, que é onde o pivô aqui e onde é a esquerda. Então ele vai começar a contar da esquerda para a direita para começar a organização do lado esquerdo. E acontece, ele vai verificar, ele vai ver o primeiro valor que é do J-index aqui, que é falso, que é 1. Daí ele vai repassar, então ele não vai entrar nesse caso aqui. No J-index ele vai contar mais 1 aqui, então vai ficar 2. Ficando 2, ele encontra que 3 é menor que 7, então ele vai alterar e vai a ordem, então 7 com 3 ele vai alterar, o J-index fica na posição 2, o pivô também. O 3, então ficou trocado aqui a posição. Assim é acrescentado mais um no J-index para verificar se o 7 é menor que 1. Então ele verifica que é verdadeiro, o pivô fica aqui. E no final ele verifica com 1 com 3, o 11 com 7, e alterando assim no final, que daí ficaria a organização 1, 3, 7, 11, que é o lado esquerdo. E assim ele volta aqui para o loop, quando ele finaliza esse método recursivo, ele passa para o outro, que é a parte da direita. Aí ele vai entrar também nesse loop, ele vai chegar verificando que nenhum elemento que está à esquerda do pivô, que era o 12, ele vai ser maior. Então o index ele vai verificar se ele realmente é maior, ele vai verificar que é verdadeiro. E assim ele vai passar para o próximo, ele também vai verificar que é verdadeiro e que já está ordenado. E assim ele termina o fim do quickshort. E eu vou dar mais detalhes agora, como foi feito, como foi organizado e os parâmetros de recursivo, como funciona. E aqui temos dentro dessa parte aqui é onde tem a partição, é onde declaramos o loop e tudo mais. E nesse loop temos só constantes. Aqui é uma constante, o index constante. Aqui no for, no loop, aí temos um n aqui, que é de n vezes, no caso dessa situação é 7 vezes, 7 loops no caso ele faz. E se o vetor aqui também é uma constante, é uma condição, né? Aqui também é também. Aqui eu tenho separei uma imagem para
melhor visualização, onde que aqui é um θ1, que é uma constante, aqui é constante, o θ aqui é n porque é um loop, θ1 é uma constante, θ1, constante, constante, até quando chama a função da trocar de posições também é tudo constante, porque não tem nenhum loop aqui, onde que vai estar fazendo a verificação. E o que acontece é que aqui, como só temos o θn, ela que tem a maior grau, fica ela como evidente, de maior amplitude, né, no caso. Aí, com isso, voltamos para o início da função do Quickshort. A gente tem então que aqui, quando a gente chama a partição, que o Tn é igual a θn, e que depois o Tn é igual a Tk. O K aqui, ele representa o número de elementos que existe antes do pivô, que são menores do que o pivô, e o N é o número que existe aqui nesse caso, nessa segunda situação. Nessa segunda situação é onde é a quantidade de números que tem mais o valor maior que o pivô. E assim chegamos à conclusão que o Tn é igual a Tn menos K, que é a quantidade de elementos, menos K é a quantidade de números que é menor que o pivô, menos 1, mais Tk, que é aqui ao lado esquerdo, que é a quantidade de números e elementos, e vezes n. Onde que a gente pode chegar numa seguinte situação, de Tn, na pior situação, é θn ao quadrado, onde ele vai fazer toda a verificação. E aqui, ou também pode acontecer em médios e ótimos casos, é que o θ é igual a o θ é n vezes log de n. Vou dar uma explicação melhor aqui, que é, que no pior caso aqui, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, onde o pior caso, o pivô começa aqui e a array todo já está ordenado, onde que temos Tn igual a T0, que não tem elementos antes do pivô, mais t de n menos 1, que é a quantidade de variáveis que tem depois, e o θn. Então, que isso aqui dá o θn ao quadrado. E do melhor caso, onde que o pivô fica bem no meio do array, e que a gente consegue ter uma distribuição tanto do lado esquerdo e direito melhor. Daí. Onde que a gente tem aqui o teorema, onde a gente aplica aqui o teorema mestre, que o T e o A e o B são os números que são centralizados do pivô, mais o θn. E daí isso no final dá um θn, n vezes log de n. Explicando aqui rapidamente que o pior caso é que o 1 e o 7, até o 7 do pivô, é que o θn vai ser o inicial, onde que ele vai fazer a abertura de Tn-1, também de T-1, e aqui ele vai começando a fazer uma abertura e onde que no final ele vai chegar a um θn, e que cada elemento aqui vai ter um n, a quantidade de n elementos, onde cada elemento vai custar n, no caso. E assim a gente tem o pior caso, que é o θn ao quadrado. E o melhor caso é quando o n ele começa a abrir e que é o Tn menos dividido por 2, ele vai começar a fazer a abertura e que ele vai chegar no θ igual a 1, que é uma constante, onde que vai ter uma altura, a altura aqui a gente coloca como A, que n é a quantidade, então é 1 sobre 2A igual a 1, n igual a 2A, que o log de n é igual a A. Então, nesse caso aqui, então ficaria o θ igual a n, que é a quantidade de elementos, que é o n aqui da partição, vezes o log de n, que é a quantidade, a altura da árvore que é. Aí eu termino a apresentação do trabalho, e é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Até mais.